Primeiro eu queria agradecer a presença dos dois, aqui a Roberta Flores Pedroso, o José Faleiro, nessa conversa aqui no Dia da Cultura da URGS, que é uma conversa de uma parceria bem legal entre a revista Parêntese e o Dia da Cultura na URGS. E, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a biografia de vocês, porque eu acho que essa conversa ela tem também esse intuito de apresentar vocês para a comunidade universitária, para apresentar vocês para as pessoas que almejam a universidade, que almejam conhecer os escritores e um pouco da cultura aqui da nossa cidade. Então, o que eu pude buscar da biografia de vocês, eu procurei no Lattes, procurei entrevistas, então, se alguma coisa estiver incorreta ou desatualizada, vocês me falem. E começando pelo Faleiro, José Faleiro, ele é desenhista, é músico, é desenvolvedor de software e é escritor. Isso é um primeiro ponto. Ele também é cronista da revista Parêntese, ele é estudante do Colégio de Aplicação da URGS, e também ele é autodidata, e ele, de acordo com um texto da Dalva Maria Soares, ele produziu o seu próprio currículo. Então, que ele, nesse currículo, ele colocou, então, desenho, cavaquinho, teclado, banjo, violão, programação e escrita. Eu até estava lendo um texto que nesse currículo também tinha teoria literária, então eu achei legal. E outra coisa que também está na biografia dele, que ele é um apaixonado pela gramática, pela linguagem, né? Em 2019, ele lançou o seu primeiro livro, que é um livro de contos chamado Vila Sapo. E agora, em 2020, ele lança o seu primeiro romance, que é Os Supridores. O primeiro foi pela Venas Abertas, teve uma segunda edição pela editora Figura de Linguagem, e esse agora, o romance Os Supridores, é pela editora Todavia. E a Roberta, não sei se é por aí, Faleiro, qualquer coisa para crescer. A Roberta Flores Pedroso, ela é professora, ela é pesquisadora e ela é também escritora. Ainda tem uma escrita que está na área acadêmica, mas me parece assim um feeling que vai entrar na área literária também em algum momento. Então, ela é mestre em letras pela URGS, bem legal a pesquisa dela sobre o quarto de despejo, e Carolina Maria de Jesus, né? E vai falar também um pouco sobre o quarto de despejo da literatura, né? Então vai trazer um pouco esses escritores e escritoras que estão nessa margem, digamos assim, e até dentro da academia, né? Ela também é especialista em literatura em letras pela URGS, e ela também trabalhou um pouco do teatro do Abdias Nascimento. Acho bem legal essa pesquisa também. E é graduada pela UBRA em licenciatura, pedagogia e letras. E agora, em 2020, a Roberta, a gente pode falar do livro mais atual dela, que é Pão, Texto e Água, Retrato da Literatura Enquanto Negra, que é o livro que ela está lançando agora pela editora Figura de Linguagem. Mas a gente também pode falar que a Roberta ela tem uma caminhada na área da literatura, né? Então, ela tem textos sobre Carolina Maria de Jesus, ela organizou o livro Úrsula para Figura de Linguagem, tem a sua produção, a sua preparação e a supervisão crítica dessa obra que foi lançada pela Figura de Linguagem. Ela também tem um outro texto que ela lançou, que é um Clássicos Comentados, a primeira edição do livro, dos Clássicos Comentados sobre o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, de autoria da Roberta. Então, acho que a gente pode começar por aí. E a partir dessa biografia, eu queria que vocês falassem um pouco do trajeto de vocês, desse trajeto de escrita, desse trajeto de formação, que eu acho que que traz um pouco do que é vocês e do quanto vocês estão presentes no que vocês escrevem. Acho que seria um bom começo. Podemos começar, Roberta, contigo? Pode ser. Faleiro, saudade de ti, né? Fazia horas que a gente não se via, eu comentei com o Tônio, né? Nosso encontro foi no primeiro lançamento do Vila Sapo, né? Eu me lembro que era um domingo, meio chuvoso, eu saí correndo de Camaquã, o Tônio foi me pegar na rodoviária,
Foi muito legal e nunca mais esqueci da presença da tua mãe lá, né? Que é uma leitora de Carolina também. E estou muito feliz. Feliz também, né? Da tua literatura está, enfim, pegando outros rumos, saindo do Sul, né? Que eu acho que isso é a melhor parte de qualquer escrita, né? Quando a gente pode compartilhar com as pessoas e com todas as pessoas, né? Eu acho que deu para ver assim, né, que a minha história ela se constrói dentro da escola, né, dentro da escola de básica, de educação básica, e também dentro da universidade, que posso dizer assim que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela me deu um espaço muito grande para as minhas pesquisas, né, para as minhas invencionistas da Roberta, né, de sempre buscar uma pesquisa que eu pudesse levar para dentro da escola, né? Levar para dentro da escola. A minha escrita, ela é muito pedagógica, né? Acadêmica e pedagógica, porque esse é o meu foco, é o chão da sala de aula. Eu ainda tenho a pretensão, né, de tentar fazer uma revolução, de tentar fazer uma mudança dentro do espaço escolar, apresentar para uma nova geração textos que eles possam ler e se identificar com uma nova lente, até porque a gente não tem mais os leitores com o meu perfil, né? A gente já tem um outro leitor que tem uma visão mais crítica, e acho que tudo passa pela educação, tudo passa pelo processo escolar, né? Então, quando eu cheguei até a universidade, eu tenho umas teorias minhas, assim, né? Quando eu tive que fazer meu TCC, eu via os TCCs no curso de letras, da Machado, essa de Queiroz, eu não estou menosprezando, né? Nem tirando o mérito desses escritores, mas eu precisava entender qual era o meu papel dentro do espaço escolar, né? E me enxergar também com toda a minha história. Eu não poderia estar ali, né, estudando, trabalhando para, não digo reproduzir, mas para apresentar daqui a pouco um foco diferente sobre esses escritores que já tem muita gente que estuda. E como eu sou muito observadora, sempre fui, né, eu sou professora desde sempre, foi a minha primeira opção, eu faço o que eu gosto, eu acredito nisso. Eu achei que eu tinha que dar a minha contribuição para uma grande parcela, né, da escola, para os alunos, tanto alunos negros quanto alunos brancos. Os negros eram pouquíssimos, né? Mas esse currículo oculto que a escola tem, que de alguma forma ela reforça alguns discursos, né? Ele precisa ser modificado. E eu tenho isso, né? Eu só posso estudar com essa linha de pensamento. Senão você uma mais, né? Uma mais. Não que eu queira ser estrela, né, guris? Mas eu acho que a gente está na vida para tentar modificar aquilo que a gente encontra, as pedras, né, no caminho da gente. E aí eu comecei no meu TCC, eu trabalhei com Carolina Maria de Jesus, né? Depois eu fui para a especialização, trabalhei com o Teatro Negro Abdias, e ali na URGS eu fui abrindo caminhos, tive, não sei se é sorte, mas eu tive bons professores, né? Que tudo é pesquisa, eu não tive entrave nenhum, todos me apoiaram, me deram suporte, e aí eu me senti em casa, né? Para fazer essas pesquisas, para buscar a Carolina, Maria Firmina, para buscar outros escritores que não estavam nos anais literários, né? Nem dentro da universidade, muito menos na educação básica, porque é para ali que a gente tem que olhar. É para ali. E eu sempre dizia para o meu orientador, né? Eu quero o meu trabalho, ele tem que desaguar dentro da escola, né? Eu não quero trabalho para mesa de bar, para roda de pessoas que tiveram o privilégio de estar dentro de uma universidade, dentro de uma escola, né? E aí eu fui fazendo essas pesquisas e acho que eu tenho que buscar aquele que
foi relegado, né? Que ficou à margem do nosso cânone, que tem literaturas boas, tem literaturas, né, que não serão tão boas, mas isso a gente também tem na literatura, como diz o professor Ronald Branco, brasileira. E aí eu fui construindo essa minha vontade de saber da minha origem, né, da minha origem na literatura, me identificar, me enxergar nessa literatura, né, e também levar para dentro do espaço escolar esses personagens que às vezes são pouco conhecidos, e se a gente está na universidade, né, é para que isso aconteça, é para pesquisa, eu enxergo como um espaço de saber, um espaço de conhecimento, é onde a gente tem que vasculhar e procurar e apresentar, e o foco das minhas leituras e dos meus trabalhos são nesses que não estão circulando assim, né, nesse meio literário. Mas a universidade, para mim, me acolheu de uma forma muito... Ela me abraçou, porque não sei se foi no momento que ela também se viu, né, repensando em escritores que precisam ser estudados, né? Tem uma nova geração chegando dentro da universidade. E a quebra, né, de que não é... que acabou essa função da universidade pública ser privilégio, uma universidade pública com parâmetros privados, né? Com processos, não de seleção, mas de excluir, de exclusão. E acho que tudo isso proporcionou, assim, tenho bons professores na minha caminhada, até hoje eu estou grudada em todos, né? E que me apoiam, que me ajudam, que me dão dicas, que param para ouvir. Eu quero isso para todo mundo, entendeu? Eu quero isso para todo mundo. Eu quero isso para os meus alunos. Não estou... é uma caminhada, não é fácil, né? Eu ainda faço o doutorado e trabalho, porque ainda não tive o privilégio só de estudar. Mas, a princípio, é essa história que eu tenho, né? E eu preciso fazer dela algo que eu possa compartilhar depois, né? Nesse aspecto, assim. Não sei se eu respondi o que tu queria. É por aí, não tem resposta certa. Já que tu trouxe esse fato, eu até queria contar ele antes do Faleiro, quando o José Faleiro me convidou para participar do lançamento do Vila Sapo, e daí eu acabei organizando essa mesa. Eu lembrei de duas coisas para organizar essa mesa. Uma que ele tinha me dito um tempo atrás, daquele período, acho que foi de 2018, sei lá, que a primeira vez que a mãe dele tinha se reconhecido numa leitura, num livro, tinha sido no livro Quarto do Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E daí, quando fui organizar esse lançamento, essa mesa, eu me lembrei que um ano antes, em 2017, eu tinha ido numa palestra sobre o quarto de despejo na URGS, promovida pelo PET Letras, lá na Faculdade de Educação. É uma daquelas palestras para apresentar a obra que são leituras obrigatórias, e Carolina era leitura obrigatória. E lá, quem falou nessa palestra foi a Roberta Flores Pedroso. E daí, quando ele falou da mãe dele, eu lembrei logo, eu nem conhecia propriamente a Roberta, assim, de ter um contato com ela. Daí fui lá no Facebook e falei com ela, e ela prontamente se propôs a vir de Camaquã para o lançamento. Então, e foi importante a tua presença lá conosco, Roberta, naquele momento. Foi muito legal. Obrigada. Então, passo para o Faleiro falar um pouco dessa trajetória dele e desaguando aí nos supridores. Pois é, eu acho que a partir do momento que eu começar a falar de como foi a minha história, de como tem sido, assim, a gente vai acabar chegando justamente na importância de um trabalho como o da Roberta, assim, sabe? Vou dizer por quê.
que eles Hoje em dia, eu observei muito progresso assim nos ambientes acadêmicos, na educação básica. Eu tenho visitado muita escola por causa do Vila Sapo. Então, hoje em dia, as primeiras vezes que eu fui nas escolas de periferia, assim, eu quase não acreditei, porque o ambiente é melhor, assim, do que era na minha época, quando eu estava na educação básica, né? E aí a minha história, e é por isso que eu digo da importância do trabalho como da Roberta, cara, eu não tive uma relação minimamente boa com a educação, sabe? Minimamente, assim, eu posso dar vários exemplos aqui de violências simbólicas, enfim, e que me afastaram, assim, da escola. Eu levei muito tempo para compreender que isso tinha acontecido. Eu achava que era uma coisa comigo, assim, quando eu decidi parar de estudar. Mas hoje eu penso que a escola desistiu de mim antes de eu desistir da escola, tá ligado? E um exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, só rapidamente, aqui abrindo um parênteses, uma vez que a gente estava trabalhando artes, né? E a professora pediu para alguém cantar uma música e tal, que a gente ia trabalhar dança em cima dela. E aí eu cantei Racionais e ela ficou louca, assim, sabe? Ficou indignada, assim, não sei o quê, pegou pelo braço e me tirou da sala, assim, com força, sabe? Então, isso é um pequeno exemplo, tem uma série de outras coisas que simbolizavam que aquele ali não era um lugar para mim, assim, para eu me sentir à vontade, sabe? E essa foi a minha trajetória, minha história passa muito por não lidar bem, assim, com o ambiente escolar. Mas, tu vê, eu tenho vontade de aprender, sabe? Eu tenho curiosidade pelas coisas e tal. Eu não gosto dessa ideia essencialista de que tem alguma coisa na minha essência que explica isso. Não, eu acho que a minha vivência me construiu tal como eu sou, e eu acho que passa por aí, mas o fato é que eu tinha o desejo de aprender as coisas, eu tinha curiosidade, vontade de aprofundamento, e eu nunca me senti amparado pela escola nesse sentido de desenvolver e potencializar. Eu diria, a impressão que eu tenho hoje é que se eu tivesse me esforçado e permanecido assim na escola, a escola teria matado esse meu espírito, digamos assim, científico, né, de querer ir atrás de compreender as coisas. A única forma que eu consegui dar conta, acho que tu até mencionou isso quando tu citou o texto da Dalva, né, a única forma que eu consegui dar conta de conciliar esses meus desejos com um aprendizado efetivo foi eu desenvolvendo a minha própria didática, sabe? Eu vendo o que funcionava para mim, sabe? Porque nenhum professor que eu tive acertava nesse ponto. Não, eu não tinha consciência de nada disso. Isso é uma avaliação que eu faço agora olhando para trás, né? Para alimentar esse meu desejo de aprender as coisas, de entender as coisas, eu tive que ir sozinho, assim. Eu tive que ir na tentativa e no erro, ver o que funcionava para mim, o que não funcionava, respeitando as coisas que para mim faziam sentido, como Racionais, por exemplo, entendeu? Para mim era uma coisa cara, para mim aquilo ali. Eu dava importância e, enfim, então a escola, digamos, e é por isso, eu repito mais uma vez, né, é por isso que dá importância no trabalho como o da Roberta. A escola, no meu caso, lá enfim, anos 90, início dos anos 2000, no meu caso foi só uma pedra para me atrapalhar, assim, da qual eu consegui escapar. E mesmo hoje, o que acontece? Tem uma espécie de trauma, porque apesar de observar esse progresso que eu digo, né, não só na educação básica, mas nos ambientes acadêmicos e tal, ficou uma espécie de trauma, assim. Eu ainda não me sinto à vontade com ambientes acadêmicos, sabe? Não acho acolhedores esses espaços, eu não gosto da metodologia, eu não gosto de muitas coisas, assim, quase tudo, pode parecer besteira, mas até a arquitetura das coisas eu me sinto, sabe, oprimido por aquele contexto, assim, sabe? A única coisa que me ajuda quando eu estou nesses espaços é achar os meus pares que estão ocupando esses espaços. E isso sim me ajuda, assim. Mas ainda assim é muito desconfortável. Não estou fazendo aqui propaganda de anti-ambiente acadêmico. Eu acho que uma coisa que eu falo muito é que eu acho que a gente tem que ocupar os espaços, sabe? A galera preta, a galera da periferia tem que ocupar os espaços. Então não se trata disso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes eu não dou conta, entendeu? Eu é tão desconfortável para mim. Apesar desse desconforto ter diminuído com o tempo, eu tenho conseguido ficar um pouco mais à vontade, mas ainda é problemático para mim. Então a minha trajetória passa por aí. E aí, nessa história de desenvolver essa, digamos, didática própria, de ver as coisas que funcionavam para mim, eu aprendi uma série de coisas. Fui estudar teoria literária, teoria musical primeiro,
Programação de computador, desenho, eu estudava teoria de desenho também, assim, e tal. E como eu tenho dito em algumas entrevistas, né, eu não gostava de ler, eu comecei a ler muito tarde, comecei a ler com uns 20 anos, assim, 20, 21 anos, por aí. E, cara, até aquele ponto, veja a particularidade, eu não sei se é assim para todo mundo, mas eu estou expondo aqui a minha particularidade, né? Não fazia sentido para mim o livro, sabe? Por quê? Porque eu gostava de mangá, por exemplo, história em quadrinho japonesa lá. E, bom, tem a história, tá se desenrolando, tem a figura ilustrada ali e tal. Eu consegui aproveitar tanto a história quanto o desenho. Eu gostava muito de filme, que a história vai se desenrolar e tu tem ao mesmo tempo o áudio, tu tem imagens, né? Eu gostava de jogos de videogame, que tu tem o áudio, a imagem, a história se desenrola e ainda por cima tu controla os personagens, né? Não me entrava na cabeça como um livro podia ser melhor que aquilo. E a minha irmã tentava me convencer a ler e tal. Então, veja, mas não fazia sentido para mim. Eu dei a sorte da minha irmã dizer uma coisa que me pegou, assim, dada as minhas particularidades, essa coisa exata que ela falou me pegou, que ela disse, tá, não vou mais conversar contigo sobre isso, mas tu tem que parar para pensar que tu nunca leu um livro e que tu tá dando uma opinião sobre uma coisa que tu não sabe como é. Tu precisa ler um livro, né, ler um livro todo e depois tu disser para mim que não gosta, daí tudo bem, eu concordo contigo. E aí, a partir daquilo ali, veja, eu podia dizer, esperar passar um tempo e dizer, não, eu li um livro e não gostei, né? Mas só que eu queria ser honesto comigo mesmo, né? Eu queria saber que eu tinha razão. Então, queria pegar um livro lá inteiro e ter o prazer e não de ir lá... gostar. Exatamente. E não gostar. Exatamente. Ir lá e dizer, não gostei. Aí, peguei um livro emprestado que chamava Besta Fera, um livro de lobisomem, e, aí nunca mais parei de ler, né? Ai, cara, na medida que eu ia lendo aquilo, foi uma revolução dentro de mim, assim. Na medida que eu ia lendo aquilo, eu sentia um prazer que não era só intenso, não era só... Porque a leitura nos dá isso, né? De um prazer muito intenso, mas não era só intenso, era peculiar aquele prazer. Ou seja, eu refletia, às vezes eu tinha tanto, isso me tocava tanto, que às vezes eu fechava o livro e ficava refletindo sobre isso. E aí eu ficava pensando, cara, isso aqui, essa coisa gostosa que eu estou experimentando agora, além de ela ser intensa, ela é incompatível com as outras coisas que eu gosto. Não seria possível isso aqui no videogame, nem no filme, e nem na... próprio do que eu estou fazendo agora, que é lendo um livro. Né? Eu tive essa consciência de que eu não poderia experimentar aquilo ali de outra forma. Assim. E aí nunca mais parei de ler, comecei a ler de tudo. Né? E outra coisa que eu pensei também a partir da leitura foi o seguinte, ó. O livro, ele é tudo isso, ele é tão legal, né? E até então eu não fazia ideia disso. Quantas coisas mais tem no mundo que eu também não sei que é tão boa, né? Então, veja, naquele momento, quando eu comecei a ler, eu até tocava instrumentos, tocava cavaquinho, violão ainda não, se eu não me engano. E aí, tocava banjo também. Mas, a partir desse processo de perceber que a leitura, apesar da minha ignorância, a leitura podia ser uma coisa maravilhosa, eu comecei a tentar ir atrás de tudo o que eu ainda não conhecia. E foi a partir dali que eu fui estudar a teoria musical. A teoria mesmo da música. Porque não me bastava fazer um acorde dó maior no cavaquinho, começou a não ser suficiente, eu queria saber o porquê de aquilo ali ser um dó maior e não um ré maior, por que não é um sol menor, queria entender a natureza da música, enfim, fui da teoria musical. Aí, a partir dali, uma coisa pirada, assim, que as pessoas conseguem ficar em paz, eu não sei como que as pessoas ficam em paz com isso, que é o seguinte, a gente está aqui nessa live, eu falo e o celular capta a minha imagem e o meu som, e isso é distribuído para muitas pessoas em lugares distantes. E as pessoas utilizam isso com uma naturalidade, como se não tivesse nada demais. Para mim, isso é um absurdo. Assim, sabe? Eu não conseguia ficar em paz com esse absurdo. Eu queria entender como isso é possível. Como é possível tu captar a imagem, o som de uma pessoa e transmitir lá para os quintos infernos, sabe? Então, fui estudar programa de computador, fui estudar como funciona, como é que se dá essa estrutura, como é que tu aperta um botão e funciona aquilo ali, né? Embora eu acho que isso já estava em mim a partir de algum momento, essa curiosidade, digamos assim, eu acho que isso foi potencializado pela leitura, não tenho dúvida, inclusive, que foi que me levou para coisas para fora da literatura, inclusive. E aí, no meio disso, eu acabo tendo a tendência a produzir coisas, né? Que é outra coisa que eu falo bastante também. Por exemplo, a partir do momento que eu estava estudando música e tal, não era mais suficiente para mim ouvir música. Né? Até hoje, se eu botar uma música para ouvir, eu consigo ouvir uma ou duas. Daqui a pouco eu vou querer pegar o violão para tocar, junto. Ou vou querer compor alguma coisa. Eu não me satisfaz consumir, sabe?
E a mesma coisa acontece com filme. Eu não tive recursos para comprar uma câmera, estudar cinema, né? Mas se eu tivesse tido, eu teria ido experimentar isso também, né? Desenho é a mesma coisa. Eu gosto de revista em quadrinho, mas eu fiz a minha própria história em quadrinho que eu queria fazer. E aí, depois que eu comecei a ler livros, não demorou a chegar esse momento que eu, cara, preciso produzir nesse formato também, né? Que era, inclusive, o que me dava mais prazer, né? A literatura, ler livros. Eu preciso produzir aqui. Aí começa a minha caminhada, de começar a escrever e tal. E aí o legal é que eu já tinha aprendido algumas coisas antes, na vida, que contribuíram para eu ter paciência na escrita. Ou seja, eu comecei a escrever e olhava, isso aqui tá uma bosta, né? Eu percebia, porque eu sabia o que era um texto bom, digamos assim, um texto que me agradava, porque eu lia muito. Mas isso não, meus próprios textos não me provocavam isso. E claro, eu não sabia o porquê, né? Aí, tipo, eu poderia ter feito aquele pensamento assim, bom, não é para mim, não levo jeito, deixa para lá. Mas aí que eu chamo de paciência, né? Eu sabia que era uma questão de tentar de novo. Mais uma vez. Vamos lá de novo. E vai melhorar. É assim que as coisas funcionam. Eu tinha aprendido isso com as coisas que eu tinha aprendido antes, né? Então eu fiquei calmo, eu olhei, não, ficou ruim, mas eu vou escrever de novo. E eu vou jogar fora. Quantas vezes for necessário. E eu vou escrever de novo, e uma hora eu vou ficar satisfeito. E foi assim. Eu comecei a escrever, olhava, não, jogava fora, tentava de novo por muitos meses, acho que mais de um ano, assim, até eu achar o primeiro texto que eu pensei, cara, isso aqui ficou legal, hein? Isso aqui ficou legal. E essa sensação é foda, assim. Mas enfim, né? Daí agora a Roberta tinha falado, enquanto ela falava ali, ela tinha mencionado essa coisa de ser legal a gente poder compartilhar as coisas com os outros, né? A publicação na verdade, tem uma série de coisas legais quando a gente olha do ponto de vista da consequência, né? É legal quando entra um dinheiro, né? Porque afinal de contas a gente trabalha, a gente se esforça, a gente gasta tempo, energia. É legal quando vem uma grana de retorno. É legal quando a gente tem reconhecimento das pessoas, né? Tanto das pessoas que nem são do mundo literário, mas que leram e gostaram. Ponto final, gostei, né? É legal. É legal o retorno também dos pares, da galera que é do mundo da literatura, olhar e dizer, pô, gostei, né? Também é legal. Tudo isso é legal. A publicação é legal, o reconhecimento é legal, o dinheiro é legal. Mas uma coisa que eu não estou dizendo que as pessoas tenham que ser assim, sabe? Eu só estou falando assim da minha perspectiva. A minha realização, velho, é no texto, sabe? Apesar de tudo isso ser legal, eu me realizo quando eu fico satisfeito com uma linha. Ali é o meu auge, ali é o auge da minha satisfação. Ali eu ganhei o mundo, sabe? Quando eu formulei um parágrafo, eu olho e é isso aí. Assim gostei, sabe? Ali eu me realizo, assim. E é assim que eu produzi o Vila Sapo e tal, que tem essa trajetória que eu já tenho falado bastante, e agora chegando nos Supridores, né? Meu primeiro romance, as pessoas têm pensado que eu escrevi esse romance durante a pandemia, o que não é verdade, né? Ele é um livro que já estava pronto antes do Vila Sapo, inclusive, e as pessoas até se pensam assim, me perguntaram isso, se a dificuldade de passar da narrativa curta para a narrativa longa, né? Mas, cara, na verdade, para mim foi o contrário, né? Porque eu já escrevia romance antes. Para mim, o difícil foi escrever o Vila Sapo, né? Para mim, o difícil foi pegar a mão de escrever, do fôlego específico da narrativa curta, né? Eu acho que a mesma dificuldade que a pessoa que só produz narrativa curta tem para fazer uma narrativa longa, a pessoa que está habituada a fazer narrativa longa tem ao tentar fazer narrativa curta. Eu experimentei isso, foi difícil para mim escrever o Vila Sapo. O Supridores foi um pouco mais tranquilo. Inclusive, o Supridores foi o primeiro texto entre narrativas curtas e longas. O Supridores foi o primeiro texto da minha vida que eu consegui botar um ponto final no fim, assim, e dizer, tá pronto, tá aqui eu consegui, né? Os outros eu jogava fora pela metade, eu deixava guardado para trabalhar depois, não trabalhava, né? Enfim, e aí tá sendo muito, muito legal mesmo, que seria legal de qualquer forma, mas que seja essa obra em particular, assim, o meu romance de estreia, sabe? Porque eu tenho um carinho especial, né? Foi o primeiro texto que eu consegui finalizar. Acho que seria isso. Muito legal, Faleiro, muito legal. Mas eu só quero te dizer uma coisa, assim, né? Eu li na escola Vila Sapo com os meus alunos, né? E me lembro que a primeira vez que eu li, eu tive um impacto, era como se eu estivesse nas ruas ali, junto com os teus personagens, foi muito legal, assim, né? Mas voltando a algumas coisas que tu falaste, assim, né? Que tem essa questão que tu falou na violência simbólica dentro da escola, nessas estruturas. Essas impressões, Faleiro, que tu tiveste, que tu tens até hoje, elas também me acompanham. Mas eu trago comigo algo que tem que ser mais forte. Eu preciso fazer alguma coisa para romper com esses paradigmas, com essas...
com esses entraves, eles não foram feitos por nada, eles têm um objetivo. Essa estrutura não foi feita nem para mim, nem para ti, e nem para muitos dos nossos pares, né? E eu acho que a gente tem que desafiar essas situações. A gente precisa desafiar. Não estou dizendo que tudo tenha sido um mar de rosas, né? Eu muitas vezes fiquei me questionando, às vezes eu ficava angustiada, mas esse lugar aqui não é para mim, né? Eu sempre conto uma cena, já falei, eu acho que numa entrevista que eu dei para o professor Sérgio, eu não lembro, assim, né? Porque eu fico toda envergonhada com a entrevista, eu mando os outros olhar e me contar. Eu também, eu não tenho coragem também de ver. Teve uma situação que eu acho que eu acho que ilustra e tu vai me entender. A universidade não era feita nem para mim, nem para as minhas irmãs. Né? Minha mãe ficou viúva com 34 anos, criou 3 meninas, todas nós tivemos que estudar, que era a arma que a gente tinha, sabe? E aí era o que eu tinha, era a arma que eu tinha, eu não tinha outra. Então eu não tinha como olhar para trás, era seguir em frente e tentar passar por cima desses obstáculos. E isso que eu vivenciei, eu vejo dos meus alunos. Sabe, eu trabalho, os meus alunos que chegam do serviço só conseguem fazer o lanche na escola, então eu tenho que proporcionar alguma coisa, eu tenho que mostrar, assim, não vou dizer que vai ser um mar de rosa, não, nós temos que lutar, né? É assim mesmo, a gente chega cansado, eu digo, a prof também, estudante também tem que trabalhar, e a gente tem que romper com essas estruturas, né? E estar dentro da universidade, né? A gente tem que buscar essa situação. Aqueles prédios não foram feitos para a gente. O prédio dos teatros não foram feitos para nós, né? Então a gente tem toda uma exclusão que parte desde a arquitetura, mas que a gente tem que ser mais forte que eles. No meu ponto, falei, eu como professora, Roberta Flores Pedroso, eu passei várias situações, mas que eu sempre tentei buscar uma justificativa. Eu preciso me manter em pé, porque eu tenho uma geração que está atrás de mim, senão não vai ter valido nada as coisas, as dificuldades, porque eu moro em Camaquã, hoje eu não estou em Camaquã, né, por causa da pandemia, mas saía às 5h30 da manhã para chegar lá no campus às 8h20, tomava um café e ia para a aula. Eu não sou uma coitada, eu sou uma mulher muito forte e determinada, entendeu? E eu acho que é isso que eu procuro trazer todos os dias para mim, todos os dias, né? Que é essa batalha que a gente tem que fazer. E a minha escrita, que quem sabe um dia vai ser uma escrita poética como a de vocês dois, né? Coisas mais queridas. Estou muito orgulhosa de vocês. Mas eu tenho essa coisa mais seca, assim, mais pedagógica, sem muita poesia, né? Talvez com fazer com que a literatura e o texto literário ele chegue de outra forma, poeticamente e reflexivamente para todos nós, né? E principalmente, que é o meu trabalho, sempre é voltado para a massa minoritária negra que estão dentro da escola e tentar resgatar e trazer o pessoal para mais próximo, né? Então, eu estou com o meu olhar voltado na escrita e na leitura para a literatura periférica, né? Para a literatura de autoria, escrita por homens e mulheres negras no Brasil, do século XVIII, que eu tenho esse foco, que eu gostaria de trabalhar mais a base, para a gente se enxergar de outra forma, né? Não se olhar nos anais literários e nos enxergar ali como se já tivéssemos nascido escravos. Eu, quando criança, minha família é católica, eu pensava, ai, que Deus é esse? Que coisa mais triste, né? Por que a gente tem que nascer escravo? Era essa concepção que eu tinha. E também fui desmistificar, né, todas essas histórias que foram projetadas em mim dentro da rede pública de ensino, depois já madura e adulta, né? E porque fui
tentando buscar outras coisas. Agora, vocês já imaginaram quem não consegue? Esse é o grande problema. É quem não consegue se dar por conta, né, de toda essa ideologia, desse currículo oculto que tem dentro da escola, que reforça e que te mandou, que te afastou da escola, entendeu? A escola que perdeu. A escola te perdeu. Perdeu um aluno, perdeu um grande escritor, perdeu um grande intelectual, perdeu um grande cidadão. E não é isso que se quer. Mas até o momento, a gente não pode mais brincar de dar aula, brincar de fazer escola, brincar de fazer literatura, porque até cuidado a gente tem que ter com o texto literário, com as gravuras, né, que são colocadas ali nos textos, porque eles circulam. E, às vezes, essa circulação estereotipada, de forma fantasiosa, assim... Por que eu estou dizendo isso? Eu tive que fazer uma seleção de livros para uma determinada escola lá na minha cidade, e o cara chegou com literatura afro-brasileira, assim, para me apresentar. E eu li todos os livros, né, o dia inteiro, e fiquei horrorizada. Chamei ele num canto e disse assim, olha, eu vou dizer para o senhor, eu não assino embaixo essa literatura. Aí foi mostrando, né, aspectos, assim, estereotipados, folclóricos que tinham com relação à figura do negro, na linguagem, uma coisa mal feita. Mas hoje tem que se trabalhar a Lei 10.639, temos que trabalhar com bons textos, né? E nós temos muita coisa boa para ser apresentada no projeto, né? Dentro da escola. E aí eu lembro que eu falei para ele, disse assim, olha, se a secretaria me ligar para me perguntar, eu vou ser bem sincera, porque essa é a minha responsabilidade. Aí, na época, eu indiquei outras editoras onde ele poderia, se era o que ele queria trabalhar com a literatura essa mais específica nossa, né? Aí, enfim, tem esses cuidados que a gente também tem que ter na hora de trabalhar. Eu sou muito criteriosa, sou muito exigente, às vezes até muito chata, né? Nesses aspectos o que é que eu vou apresentar, né? Como é que nós vamos apresentar essa atividade? E falo muito no currículo oculto, né? Naquele silenciamento, né? Nessa violência simbólica também, porque o que a tua professora fez já nem foi tão simbólico, né? Quando ela não quis ouvir os racionais, Mas muita coisa passa pelo discurso, né? São essas narrativas que, às vezes, impede que a população desafie essas estruturas, sabe, Faleiro? Penso eu, assim, né? Só para a gente pensar também no público que vai ver essa live, né, no Dia da Cultura, e que podem ser pessoas que não conhecem vocês, queria que vocês falassem um pouco focado, assim, na obra de vocês, que vocês estão lançando esse ano, né, 2020, né? A Roberta, que está lançando agora o Pão, Texto e Água, né? E o Faleiro que lançou e que vai lançar várias vezes ainda, o Supridores. Queria que vocês focassem na obra de vocês, o que o leitor vai encontrar, o que tem de vocês ali, que literatura é essa que vocês estão entregando para esse leitor agora? Vou falar primeiro, bem rápido, porque Faleiro tem muita coisa para contar e tem mais história da escrita, né? E eu quero ouvi-lo. Faz tanto tempo que eu não ouvia. Mas então... só para complementar, o teu livro também, ele traz... eu estava olhando o que eu li ele no PDF, né? Que nem a Nani falou, né? No pirateado. E o teu livro, ele traz as questões que são importantíssimas, né? Como tu mesma falou, de base. E na tua fala anterior, tu fala no romper, né? Romper o que está aí, né? Essa força que isso certamente o teu livro traz e é importante para nós saber e para as pessoas que vão ver o que tem ali, o que a Roberta está nos presenteando ali com o seu Pão, Texto e Água. Eu gostei, assim, toda a minha história da literatura, eu te disse, eu estou sempre com um olhar na literatura, na análise do texto, o que o texto oferece, e o outro olhar, né, como eu vou trabalhar
como é que eu vou apresentar esse texto, né? Qual é o grupo de alunos que vai se interessar, como eu vou fazê-lo, né? Esse projeto de leitura dentro da sala de aula e qual é a recepção de determinadas obras, né? A influência dessas obras na minha vida. Eu inicio ali a obra, tem muito da minha história, né? Como leitora, como aluna, como professora. E uma coisa que sempre me perturbou muito, sempre me chamou muita atenção, é que quando a lei foi instituída, né? Imagina, a gente precisar da Lei 10.639, as atividades sempre eram as mesmas, né? Era capoeira, a culinária, o vocabulário de palavras africanas, como, bom, enfim, e o samba, o futebol, a vida, a história do negro se resumia nesses aspectos, né? Nesses aspectos. E eu também, no início, meio que me perturbava, mas depois eu fiquei pensando, mas é que não tem material. Nós estamos estudando, tanto os negros quanto os brancos, a gente está estudando, e esse olhar precisava ser ampliado. E aí eu fui fazendo esse trabalho, né, que é o que tem ali no livro, por que essa literatura chegou somente agora, né? Por que se tem leitores só a partir da década de 70? E a pesquisa teve que recuar, né? Não, eu preciso ver o que tinha antes, né? Em que momento o negro começa a ler e escrever, como é que se deu o ingresso, né, do escravizado, como é que foram as leis apresentadas, né? Para quem eram os bancos escolares? De que forma eles poderiam entrar? E baseado nisso, porque a minha formação, a minha formação com relação à literatura tem todo o viés da universidade, então é aquela formação eurocêntrica, né? Que hoje eu faço um paralelo com as literaturas negras que eu estudo e com a outra formação, né? Com essa literatura canônica, brasileira, oficial, enfim, digo o nome que eu ainda não tenho um adjetivo, né? Mas estou buscando para o meu texto. E me chamava muita atenção a formação da literatura brasileira que o Antônio Cândido havia cunhado, assim, né? Das manifestações, e depois, quando a literatura se forma, e eu peguei esse viés para ver se nós tínhamos manifestações literárias, né? E se nós tínhamos, de fato, uma produção, com a circulação, com os leitores, com a produção, e fui fazendo esse trabalho. E o trabalho se conclui, né, com 3 escritoras conhecidas, né, lá pela década, a Carolina de Jesus em 60, depois a Geni Guimarães e a Conceição Evaristo, né, com os Cadernos Negros, depois com os romances dela, a Geni, se eu não me engano, em 89, e a Conceição, acho que mais ou menos poucos anos depois, para mostrar que elas não surgiram do nada, elas não surgiram apenas assim, porque hoje está na moda, hoje a gente tem que ler, não, é que tem todo um processo, né? Por mais que esses escritores lá do século XIX não tivessem noção, óbvio, não tinha essa literatura denominada a literatura afro-brasileira, mas a gente já via, assim, nos textos, né, um outro ponto de vista com relação aos personagens negros, né, os escritores se pronunciando, se identificando, tendo uma outra enunciação completamente distante, né, daquele romantismo, daquele período. Enfim, não trabalho muito nem com Machado, nem com ali, não, acho que falo muito rápido no Machado de Assis, no Cruz e Souza, no Lima Barreto, né? Porque esses já estão dentro da academia. O trabalho do livro é para mostrar que tem outros escritores também. Vieram outros que a gente não conheceu dentro da universidade, não é feio não ter conhecido. A gente está na universidade para fazer essa busca, né? Para fazer eu não gosto da palavra resgate, mas essa escavação, digamos, né?
na área da história, da literatura literária, né, dos textos que não foram trabalhados, enfim. O dia desses, o professor Sérgio falou e fez uma observação que até hoje no vestibular não pediram nenhum livro do Lima Barreto. Nós estamos em 2021, né? Século XXI nós estamos, nenhum livro desses foram trabalhados. Mas, enfim, né? Esses livros estão ali de alguma forma. Mas tem outros escritores que não chegaram. Os próprios contos do Machado, no caso de Mariana, que é um conto que eu amo, do Machado de Assis, né? Não sei se vocês já leram, tem o livro Machado Afrodescendente, o professor Eduardo de Assis fez uma seleção de contos, que eles também estão nos anais, dentro da universidade hoje, eu digo hoje, né? Então, eu conheci numa disciplina com o professor Sanseverino, depois eu nunca mais ouvi. Porque, na verdade, quando falam na abordagem da questão do negro, nos contos do Machado de Assis, a gente sempre pensa pai contra mãe, tem outros muito mais fortes, né? Porque são silenciados, são simbólicos, muito mais fortes que pai contra mãe. Então, a gente vai ver o livro, ele é uma pretensão minha, sabe? De ajudar os professores, não dar resposta para nada, mas acho que a leitura do livro desperta curiosidade, né? De buscar outros escritores literários. E os supridores? O próximo livro eu vou falar no Faleiro e título. Eu não vou parar, né, de trabalhar com material para educação básica, né? Nesse aspecto que eu pretendo. E o livro está muito legal, assim, uma linguagem muito fluida, uma linguagem do cidadão comum como eu, sabe? Eu vejo a escrita dessa forma, assim. Às vezes eu até fico meio constrangida de fazer lives, né? Porque eu vejo que as pessoas têm uma certa necessidade de ter um vocabulário todo intelectualizado, mas o meu professor sempre diz que a gente às vezes paga caro, né? Mas eu acho que esse retorno de ter uma linguagem mais próxima, né, das pessoas, assim. Mas eu acho que é isso que a literatura oferta, né? E é assim que a gente aproxima o leitor da obra, que leva o texto até o cidadão, enfim. Perfeito, eu li o teu texto, Fadeiro, com a boca aqui nas orelhas. Foi muito legal. Eu ainda tenho um texto que eu não consegui mandar, mas sobre aquele dia, sobre a minha impressão da primeira leitura que eu fiz do Vila Sá. Achei muito legal. Obrigado. Então, Faleiro, fala um pouco para nós, focado assim nos supridores, o que o leitor vai encontrar, enfim. Sim, pois é, até a Roberta disse que eu tenho bastante coisa para falar, e na verdade, nesse caso, não, assim. Curiosamente, eu tenho até tentado compreender isso, não é fácil para mim falar sobre supridores. Aí eu me sinto muito mais à vontade para falar do Vila Sapo, assim. Olha que engraçado. E aí eu estou tentando entender a natureza disso, e eu não sei se é porque é uma narrativa longa, né? Eu acho difícil de falar sobre o livro sem dar spoiler, sabe? Eu até poderia me empolgar e falar, mas eu ia perder tudo, assim. Não faça isso, não faça isso. Ou é isso, ou então seja o fato de que, na verdade, eu comecei a ter que falar sobre ele agora. Vila Sá, eu já estou falando há mais de um ano sobre o Vila Sá, então, né? Pode ser isso. Mas, assim, em linhas bem gerais, cara, os supridores eu tenho dito muito por aí, eu acho isso uma coisa importante de ressaltar, que eu gosto de ver a escrita como filosofia aplicada e tal, eu sempre digo também que eu não sei se eu inventei esse conceito, ou se eu li em algum lugar, ou se eu vi alguém falar. Ele faz sentido para mim agora. Por quê? Porque quando eu me sento para escrever, o que eu estou concretizando no papel ali são as coisas que estão muito presentes no meu pensamento ao longo dos dias. As coisas sobre as quais eu tenho refletido muito, aquelas coisas que nos tiram sono na hora de dormir, nem sempre são mazelas, tragédias, às vezes são alegrias, são pensamentos bons, assim, mas aquelas coisas nas quais eu tenho pensado com frequência é o que vai ser concretizado no meu texto, assim. É assim que eu faço.
E o que acontece, por exemplo, pegando o Vila Sapa como exemplo, recentemente eu tenho refletido muito sobre as questões que aparecem no Vila Sapa. E a gente tem que lembrar que Os Supridores é um livro que já estava pronto. E por isso, e quem era esse José da época dos Supridores? Cara, esse José era um cara que tinha entrado no teatro com a irmã. Eu tinha começado a me aventurar pelo teatro. A gente fez uma montagem do espetáculo do Brecht. Então eu estava muito em contato com o texto do Brecht, outras dramaturgias dele, mas também os poemas e tal. E a partir do Brecht eu cheguei no Marx. Aí, tipo, o pensamento marxista, eu já estava comprando os livros do Marx. E esse cara trabalhava no supermercado, velho. Imagina, velho, sabe? Mas por causa desse lance da filosofia aplicada, raramente tem um objetivo assim particular que, tipo, eu quero escrever sobre isso, mas as coisas vão aparecendo de maneira orgânica, assim, na medida que eu vou escrevendo, né? Naquele momento eu pensava muito em exploração do trabalho, sabe? Eu pensava muito sobre o modo como as pessoas da periferia são vistas de fora, que é uma coisa que irrita, né? Sempre partem do pressuposto de que a gente é burro, que a gente não pode ter uma fala articulada, que a gente não pode ter um raciocínio que faça sentido, sabe? O que tu mais vê é a gente falando assim, por exemplo, nesses lances de política, olha aí, tá vendo no que deu aí, ó, a rapaziada pobre de periferia é que elegeu esses caras que estão aí, sabe? E isso é uma coisa que não só agora a gente tem percebido, a gente percebe, eu acho que isso a vida toda, né? Esse preconceito, é verdade. Né? Esse preconceito de que só de bater os olhos em ti, perceber a tua origem social, essa pessoa já tem certeza, no comportamento dela, ela demonstra, né? E aí é muito louco isso. E essa é uma coisa que acaba aparecendo no livro, porque era uma coisa que eu refletia muito na época, então eu queria trazer a humanidade dessa galera de periferia. Mostrar que essa galera, sim, tem consciência de que são explorados. Eu sei, eu tava lá, eu trabalho no supermercado, tá ligado? Converso com as pessoas sabem que os patrões são filhos da puta. Eles sabem disso aí. Eles têm consciência uma consciência geral da realidade que muitas vezes é desmerecida, é invisibilizada, digamos assim. As pessoas apresentam a situação nos jornais, enfim, por aí, que não há essa consciência de classe por parte, mas tem sim, sabe? As pessoas têm consciência dessas coisas. Então eu queria, não que fosse esse o objetivo do livro, mas isso acaba aparecendo ali, porque era uma coisa que eu refletia muito nesse momento. Aparece uma forte relação entre a violência urbana e, enfim, a exploração do trabalho, sabe, a injustiça social, essa relação entre essas duas coisas, o quanto o fato de o trabalho, as condições de trabalho serem terríveis, agora estão piores, mas nunca foram boas, o quanto isso tem relação com as coisas que as pessoas acabam fazendo na vida para fugir dessa injustiça, dessa exploração, enfim. E quis trazer essa experiência dessa galera que enfim, trabalha em subemprego, trabalha em supermercado, a experiência da galera de periferia e o quanto isso contribui para enfim, para violência urbana e para uma série de problemas sociais, né? Uma outra coisa que acaba aparecendo também no livro, que não era um objetivo muito claro, mas que está ali, assim, é muito engraçado refletir sobre isso, porque em nenhum momento, quando eu estava escrevendo esse livro, eu pensei... acho importante trazer a geografia das periferias e tentar traçar, nem que seja minimamente até onde me fosse possível, uma contextualização histórica dessas quebradas que temos em Porto Alegre. Não pensei isso de maneira clara, mas no momento em que eu estava escrevendo, isso estava tão vivo na minha cabeça, essa ideia me dava tanto tesão que eu acabei pondo ali, né? Ou seja, é isso que eu falo, tipo, era uma coisa que eu estava refletindo muito, sabe? Eu gostaria muito de ver um livro que conte qual é a história dessa vila aqui, como é que surgiu, desde quando existe, quem fundou, como é que se desenvolveu, entendeu? E eu fui pesquisar e é o que eu tentei trazer, entre outros aspectos. Então, essa geografia das periferias de Porto Alegre é uma coisa que está muito presente também nos Supridores, né? Mas, de modo geral, é uma história, e aí é outra coisa que eu achava muito interessante na época também, acabou aparecendo no livro, que é o seguinte, é uma narrativa longa, e é legal a gente pensar o que tudo isso implica. Isso implica em tempo para o leitor acompanha aqueles personagens durante um bom tempo, e ele vai ter a oportunidade de conviver com aquelas pessoas nas mais variadas situações da vida, do dia a dia, sabe? E aí ele vai parar de ler um tempo, vai ler no outro dia, e aí ele vai, hoje vamos pro supermercado com esses caras. Agora hoje vamos passar fome com esses caras lá, sabe? Hoje vamos ser discriminados pelas pessoas junto com esses caras, sabe? E na narrativa longa ela permite isso.
ao longo enfim, do arco dramático, o leitor tem a oportunidade de estar em várias situações com esses personagens que não são comuns, né, na literatura brasileira, né? A galera da periferia, enfim, essa galera que trabalha no supermercado, sabe? Que é uma coisa que eu achei interessante, assim, trazer essa galera para o que a narrativa longa possibilita. Bom, ó. Que legal. É verdade, tu disseste uma coisa muito... Né, já estou louca para ler o teu livro, eu não li esse, né? Mas de colocar esses personagens que a gente não tem na nossa literatura, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Isso que eu acho legal na produção literária, sabe? Esse material que a gente encontra no cotidiano e depois transforma em texto, eu acho isso sensacional, assim, muito bacana. Hoje, o teu livro tem em e-book e player? Tem. Que legal. É que eu estou muito longe, onde eu estou não tem livraria, né? Então eu vou... As desculpas, eu me presentei do dia do professor, do dia disso com livro. Vou me dar de presente do dia agora de Natal, vou começar a comprar os meus presentes. Os livros de vocês, já vou procurar hoje, sim. Para gente encaminhar nossa conversa para o fim, a gente já está aqui mais de meia hora e está bem legal, assim, tem conversas que a gente media, que a gente tem que se esforçar para mediar, mas vocês estão, assim, bem tranquilos e falando, eu estou aprendendo aqui, estou numa aula aqui com vocês. Mas um assunto que é legal a gente falar, até porque a gente está nessa live aqui, que faz parte do Dia da Cultura da URGS, né? Da Universidade aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente tem essa questão do pertencimento em relação à universidade, em relação a esse espaço de saber, esse espaço e às vezes até de congraçamento, enfim. E numa live da Roberta, ela acho que foi até mesmo com o professor Sérgio Gonzaga, ela dizia que, como ela já repetiu aqui, né, que esse lugar não era para ela, né, como ela já repetiu aqui, esse lugar não era feito para ela, né, mas depois esse lugar se tornou dela, né, ela se ocupou esse lugar, né. Eu ocupei. Isso. O Faleiro também, numa crônica, né, de volta ao campus, também tem essa perspectiva também, né, desse lugar que não é para ele, né, esse lugar que não é para pessoas da periferia, né, mas depois ele ocupou também esse lugar, né, ele entrou no colégio de aplicação, o livro dele aconteceu na universidade também, com os alunos da universidade, ele deu aula, não sei se já deu aula lá na disciplina Encontro de Saberes, então, ele, em algum texto ele dizia que ele queria voltar como aluno, depois no outro texto ele queria voltar como palestrante, agora ele voltou como professor, né, então... que legal, várias experiências, que legal isso. Então, esse lugar, ele também, a gente acaba também recolocando esse lugar, né, recolocando em outro lugar, né. E até numa entrevista dele, ele falava sobre a questão existencial, que está muito ligada ao quando a gente se afeiçoa para um lugar, né? E esse lugar passa a fazer parte das coisas que a gente recorda, da nossa construção enquanto ser pensante, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco da universidade, o que a universidade foi, o que a universidade é para vocês hoje, o que ela pode ser, e para a gente pensar um pouco que a gente tem muito do nosso sonho, né? A gente coloca nas nossas coisas, nosso sonho, nossas vontades, né? Então, qual que é a vontade para universidades, para vocês agora, digamos, em relação à URGS? É para a gente fechar aqui nosso papo assim. Essa questão do pertencimento, ela é muito forte, assim, né? E eu tinha falado, eu acho que eu já tinha conversado com o Tônio, né, sobre o discurso do outro, A Origem do Outro, da Toni Morrison. Da Toni Morrison, né? Eu me enxergo, eu acho que qualquer pessoa se enxerga, né, naquela situação ali de... afinal de contas, eu pertenço a qual grupo, né? E às vezes a gente também meio que se sente um certo estrangeiro. E esse pertencimento, essa sensação, tem uma força muito grande, né? Ela tem uma força muito grande.
ou ela te aceita de forma que trabalhe de forma positiva para as relações subjetivas, né? Ou ela te aceita mostrando tu estás aqui, mas esse lugar não é para ti, né? Então tem essas duas vibes, assim, né? De saber em que momento, né? Tu não és um estrangeiro, em que momento tu te sente num lugar que de fato é teu, né? Eu ainda me sinto uma estrangeira, né? Ainda me sinto uma estrangeira. Por trabalhar, às vezes, uma literatura que não é aquela do cotidiano, por estudar, às vezes, teóricos que desconsideram, né? Aliás, que tem um olhar só voltado para o Ocidente. Então, tem várias questões, assim, que a gente faz essa reflexão. Né? Claro que eu não vou citar nenhum escritor, nenhum autor aqui, porque eu acho que tudo é válido. Eu sempre penso que toda leitura é válida, né? Nem que seja para ter uma reação assim, vou ler e não vou gostar, como o Faleiro falou. Vou ler e não vou gostar. E às vezes a coisa rola diferente, né? Mas acho que a universidade não tem outro caminho que não seja, né, se tornar mais pública, se tornar mais plural, né, mais aberta, mais democrática. A gente tem um movimento, falando assim com relação aos negros, aos alunos das periferias, né, porque a nossa relação é uma outra, e não adianta, né, a escola não foi feita para nós. Ali no meu livro, está bem presente, ela não foi feita para nós. Nós invadimos a escola. Porque o poder da transformação está na escrita, está no conhecimento, né? E não é isso que se quer. Não é isso que se quer. É se manter sempre uma mesma situação. Eu ouvi horrores, né? Quando quando institucionalizaram as cotas. Eu ouvi horrores dentro de uma escola que eu trabalhava, de alunos chegar para mim e comentar, professora, eu não consegui passar, porque a senhora vê assim, falando com maior naturalidade, né? Porque nós sabemos o quanto isso é civilizado, esse racismo silencioso, né? Quanto ele se tornou parte da civilização de forma uma coisa natural. Não consegui entrar na época, menina, né? Chegou e me falou, mas agora deram vaga para os negrinhos, né? Então eu não consigo entrar. E, na verdade, as pessoas desconhecem o que é as ações afirmativas e desconhecem o que é as cotas. Essas ações afirmativas, elas já vêm desde 1990, lá no governo do Fernando Henrique, graças a um movimento negro que fez pressão para que tudo isso acontecesse. Desde aquela época lá, de 1834, o movimento negro está lutando daquele momento. E eu também acredito, e eu trago isso para mim. Eu não faço parte de nenhum movimento, o movimento sou eu, né? Com a minha luta no cotidiano, tentando mudar, porque somos nós que vamos fazer isso. Essa coisa de vamos dar as mãos, né? Todos vão participar desse processo do ingresso do negro, do indígena, né? Das camadas que foram colocadas à margem, isso é conto de fadas, né? Somos nós que temos que fazer o caminho. Se der certo, aí todo mundo dá as mãos. Se não der, olha, não tem nada a ver com isso, né? É dessa forma que eu enxergo. Depois, quando eu entrei no mestrado, eu fui numa festa na minha cidade, num casamento de um aluno, e essa mesma aluna, só que ela veio junto com a mãe e disse assim, a gente soube que tu entrou no mestrado, o que tu fez? Essa foi a pergunta, o que eu fiz, né? Na época, eu lembro que eu sorri e não respondi.
porque eu achei que elas não mereciam resposta, né? Até porque não era para elas que eu estava estudando. O meu processo de conhecimento, de caminho, enfim, é outro. A gente passa por esse tipo de situação. Mas eu também tenho um outro olhar, assim, porque tem aquela situação de que as pessoas ignoram, né, por desconhecer a situação que o negro se encontra, a situação da exclusão, a situação da precariedade da escola pública, né, o desconhecimento desse currículo que não está escrito, mas que está subjacente, que excluiu o faleiro, que deu tchau para o faleiro. Eu sei como é que é faleiro isso, porque eu já vi dentro da minha escola, né? E também tem aquela ignorância de que eu sei, mas eu não vou me movimentar. Isso não é problema meu, a vida inteira foi assim e assim será, né? E aí, essas coisas deixam a gente numa situação um pouco complicada, mas nós somos fortes, né? E eu tive bons professores, assim, professores que se sensibilizaram em muita situação comigo, sabe? Posso citar um exemplo da universidade aqui? Com certeza. Agora, eu não sei se eu posso citar o nome do professor. Mas aí vocês cortam, se achar que não dá. Eu lembro que logo que eu fui para o mestrado, estava feliz, meio fora do ar, assim, pensei assim, será que eu estou aqui? Será que é isso aqui? É para mim? E eu lembro que a gente trabalhou isso muito, deu uma mexida, né? Um colega apresentou umas gravuras do Debré, aquelas gravuras que mostram os negros na rua do Rio de Janeiro, né? Vendendo, trabalhando, os escravos de ganho. E na hora da análise da fala, os colegas olhavam a foto, as gravuras são belíssimas, né, do Debré, são belíssimas mesmo, e aí se olhava a fotografia e o personagem escravizado que estava ali não passava de um objeto e eram analisados como objeto. E naquele momento me deu não sei o que me aconteceu, assim, eu me emocionei muito e não consegui participar da conversa. E ali eu me senti a legítima estrangeira, eu me senti realmente o outro, né? O outro que estava num espaço que provavelmente não fosse dele. E, enfim, eu sou muito chorona, e as minhas lágrimas começaram a escorrer, e o professor chegou e chegou, botou o braço por cima de mim e disse assim, guria. Ele falou, tu sabe quem é o professor que disse, e aí, guria? E aí, guri? E aí ele disse para mim, aí, guri, o que houve? Né? Que foi o professor Luiz Augusto Fischer, muito sensível para essas questões, né? Um baita parceiro, um baita educador, né? O que houve? Eu disse, professor, eu me senti assim, assado, né? Parecia que era eu que estava naquelas telas ali, as pessoas eu não estavam entendendo que era eu que estava ali. E, de fato, as pessoas não estavam entendendo. Não é? O que estava acontecendo naquele momento. Eu não estou falando mal dos meus colegas, mas eu quero mostrar o quanto as coisas se tornam civilizadas, né? E aí, tempos depois, o professor, eu acho que na outra semana, ele disse, Roberto, eu fui ler o... Como é que é o nome do escritor aquele dos... Tem um outro escritor negro da Revolta da Chibata, Tu lembra, Tônio? Não lembro. O escritor da Revolta da Chibata, não é Antônio Cândido, é um que o professor Fischer adora. E aí ele me disse, Roberto, eu fui falar e também me emocionei, né? Com a situação, com a obra, lembrou daquela situação da sala de aula, né? Que eu fiquei meio emocionada. Cândido. João Cândido. Daí ele falou,
e disse, guria, também me emocionei, fui ler o cara e não contive as lágrimas, né? Então, eu acho que a literatura, ela também tem esse lado, né? Que ela nos desestabiliza, nos emociona, né? E, às vezes, faz com que a gente acabe refletindo. Sabe que foi nesse momento que eu mudei, que eu ampliei meu projeto no mestrado, que eu achei que eu tinha que fazer, que eu tinha que ampliar a minha leitura, que eu não podia ficar só na Carolina. Inclusive, eu fui estudar depois Debré, e saiu um texto meu na revista Firminas, né? Onde eu trabalho com a gravura da... Como é que é o nome? Mulher Vendendo o Caju, né? Com partes da obra do texto da Maria Firmina. Aí eu achei assim, eu não posso ficar só numa obra, eu vou ter que começar a escavar o que tem, né? Para ter um acervo. Se não vai ficar na universidade, eu vou levar para dentro da minha escola. Mas, assim, eu poderia dizer aqui nome de professores que marcaram muito, assim, nas minhas pesquisas. A professora Rita Lenira, o professor São Severino, o professor Homero, o professor Fischer, que me acompanha até hoje, né? E que também pesquisa junto comigo, que me apresenta material, me dá desafios. Agora mesmo me deu acho que uns 4, 5 livros, eu fui olhar ali, que eu estou lendo um de 400 páginas, né? Mas, enfim, eu posso falar nessa questão que tem esse acolhimento, né? Eu não conheço todos os PPGs, mas no que eu estou, eu fui muito bem acolhida e com muita força desses. Espero que eu não tenha esquecido o nome de nenhum, mas esses é o que me acompanha, a professora Gínia também, a Marcivana, né? Então, que sempre colaboro com alguma coisa, outro professor Sérgio Gonzaga. Então, eu tenho esses professores apoiadores, né? E que eu também aprendo. Mas, enfim, né, a gente tem que ser forte para algumas barreiras, porque não é fácil. Perfeito, não sei se Roberta. Foi ótimo. E o que tu queria? Não, tá ótimo. E para ti, Faleiro, como é que, para a gente fechar a nossa conversa, como é que foi essa aproximação com a universidade? Como é que tá esse contato hoje, digamos? Cara, tipo, eu hoje, eu ainda, assim, às vezes me sinto ali o estrangeiro, como diz a Roberta, né? Acho que não tem, talvez eu nunca consiga me sentir completamente à vontade, mas hoje eu consigo enfrentar se eu tiver que enfrentar, entendeu? E eu acho que é importante que se enfrente e tal, mas ao mesmo tempo, tem vezes que eu penso em me preservar, sabe? Porque o mal que faz para mim esses ambientes é uma coisa que não é naquele momento apenas, é uma coisa que fica permanente pro resto da tua vida. Eu não sei se eu estou disposto a isso, sabe? Mas isso não é só em relação ao ambiente acadêmico, sabe? É verdade. Eu não tenho o menor problema com as pessoas que não têm esse problema que eu tenho, mas eu não gosto, por exemplo, das regiões centrais de Porto Alegre. Eu não gosto do Bonfim, detesto Bonfim, detesto Cidade Baixa, eu não gosto. Eu me sinto à vontade no Pinheiro, na Restinga, na Bonja, entendeu? Eu vou nesses lugares quando eu tenho que ir, entendeu? Quando eu tenho que ir, eu vou. Tudo bem, mas eu prefiro evitar, assim. Mas falando especificamente sobre academia, e tu tinha até perguntado o que dá pra, né? Eu concordo com a Roberta, não tem alternativa para academia a não ser se tornar mais plural, né? E tá ouvindo? Dá para ouvir? Estamos ouvindo. Sim. E cara, mas do ponto de vista da aplicação dos métodos, né, tem uma coisa engraçada. Eu quero relembrar uma história aqui rapidinho. Um brother meu, Du, que vocês devem conhecer, poeta, ele tem uma coisa que ele fala que é muito, muito interessante. Ele fala assim, o que acontece? Nos ambientes ali culturais, acadêmicos, ele é o Duan. O Duan, poeta, o Duan. O cara da história, o Duan, não, capaz. E aí ele chega e as pessoas olham para ele tipo, é o Duan. Mas esse acolhimento é particular. Então, se vem o vizinho do Duan, essas pessoas atravessam a rua, entendeu? Que é igual ao Duan, que é parecido com ele, que tem a mesma origem social que ele.
Eu me preocupo com isso, com até que ponto, quando eu me sinto acolhido nesses espaços, até que ponto estou acolhendo eu porque eu publiquei um livro, entendeu? Isso é cara, e aí uma vez, um outro exemplo que eu posso dar que foi muito claro, a gente viu no colégio uma palestra, enfim, e aí tinha um brother meu que morava lá mora na Tabanca, sei lá, tava lá no mini auditório e tal. E aí eu não me lembro sobre o que foi, eu sei que depois sobrou tempo e pediram pra gente sugerir algum outro material que tivesse a ver com o que a gente tinha acabado de ver, né? E aí eu sugeri lá a Naruna lendo Da Paz, do Marcelino, sabe? Perfeito. E aí, daí os professores, legal, vamos ver. Foi esse o tratamento. E aí eu fiquei pensando, pô, que legal isso, né? Essa interação com os alunos, respeitar o aluno e tal. Aí quando acabou aquilo ali, alguém mais tem alguma coisa para sugerir? Aí esse rapaz, né, da Tamanca, lá falou, bota tal clipe de rap do RZO, se não me engano, ele falou. E eu conhecia o clipe e eu pensei, pô, tem tudo a ver, né? E aí ele falou isso, e aí os professores, não começa, Alexandre, não começa, dá um tempo. Cara, foi assustador, assim, porque ali eu comecei a perceber uma coisa que eu tenho percebido já há muito tempo, que muitas vezes a teoria não se aplica. As teorias, Paulo Freire, chega de educação lá bancária, vamos, ao invés de depositar o conhecimento na cabeça do aluno, a gente tem que construir junto com o aluno, mas isso é da boca para fora, na prática, na hora de aplicar, ninguém faz isso. Essa era uma coisa que eu acho importante, eu achava importante respeitar a bagagem cultural que as pessoas trazem, sabe? Não interessa se é o Zé que lançou um livro, sabe? Não interessa se é o Dum que é poeta, que é estudante de história. Não interessa, sabe? Respeitar, olhar para aquela pessoa e ela tá de chinelinho ali, tá de chinelo de dedo, de boné, tá de bermuda, né? Respeitar a bagagem cultural que aquela pessoa tem, partir do pressuposto que ela também tem coisa para te ensinar e que junto vocês vão construir o conhecimento sobre o que tu quer tratar na sala de aula, sabe? Isso é uma coisa que eu acho importante, assim. Eu achava legal de acontecer e que raramente acontece. Até acontece, mas é meio raro, assim. Eu me lembro também que, só um último exemplo aqui para fechar, eu jogava bola lá, organizava futebol no colégio, e, acontecia uma coisa muito legal, que, assim, jogava eu da EJA, né, olha só, jogava eu da EJA, assim, alguns outros meninos da EJA, jogava mulher com a gente, as minas boas pra caramba, tá ligado? Melhor que eu até. E aí, isso tem várias coisas que dá para pensar a partir daí. Aquilo ali era a desconstrução do um pouco, né, nem que seja, dessa coisa dos papéis de gênero na prática. Não é blá blá blá, entendeu? E respeitava os gurias, não, ninguém debochava, não fazia piadinha, jogava, tá ligado? Jogava ali, jogava menino junto. Jogava, aí tinha gente que vinha da faculdade da graduação lá da filosofia, tinha gente que vinha da história para jogar. Tinha os guri ali do NSI que cursam umas coisas mais relacionadas com ciência da computação, engenharia de software. Cara, jogando bola ali. E aí os dois times jogando e ficava o pessoal de fora. Imagina as conversas, velho. Imagina as conversas dessas tribos que de outra forma nunca estariam no mesmo ambiente, interagindo, conversando. Aí se perguntando como é que é teu curso. Pô, isso é interessante, pô, que legal isso. Cara, aquilo ali era rico pra caralho, velho. O futebol. Aí uma vez me perguntaram no lance do colégio o que eu achava mais importante na aplicação assim, que eu tinha experimentado, e eu respondi que era aquilo e expliquei o porquê, né? Expliquei o porquê, assim, porque o conteudismo, os conteúdos, enfim, não... Tinha coisa que eu gostava, tinha coisa que eu não gostava, ok? Mas não era nada extraordinário. Para mim, extraordinário era aquilo ali. Aquilo ali, eu cheguei a ser cobrado por uma professora, né? Uma professora chegou a mim e me mandou questionando por que eu tinha falado daquela forma. Então, tipo, na real, eu acho que não é uma ou duas coisas que falta para a gente ter uma academia melhor, uma educação básica melhor. Eu acho que é uma série de coisas, né? Eu acho que passa por respeitar o aluno de fato mesmo, respeitar a bagagem cultural que ele traz, respeitar o ponto de vista das pessoas, sabe? E passa por diversidade, né? Passa por ser plural, e, enfim, eu acho que é uma série de fatores. E é foda. Desculpa, mais uma coisinha, a última, prometo. É engraçado, porque, tipo, quando eu tento, né, assim, com o meu jeito de ver as coisas, eu tento apontar problemas aqui e ali e tal. É cruel, às vezes, tu vir com essa de querer que eu resolva o problema, né? Porra, eu não tenho nem ensino médio, velho, sabe? Aí uma vez eu tive uma prova também que teve uma pergunta, tá, o que tu acha? E eu fiz uma série de críticas, assim, fiz uma série de críticas, né? Ok. Quando a professora viu aquilo, ela falou para mim, ela foi lá e falou assim para mim:
e tu quer que a gente faça o quê? O que tu sugere? Velho, eu vou saber, a professora é tu, né? Como é que eu vou saber, sabe? Então, tipo, não bota na minha bagagem. Eu vejo coisas que me desagradam, que não funcionam comigo, e não só comigo, não funciona com uma série de gente. E isso é uma coisa que tem que ser resolvida, né? Talvez um dia eu me preocupe com isso, eu quero ser professor um dia. E aí eu vou me preocupar justamente em como resolver isso, mas agora acho que não é a hora ainda. Perfeito, Zé. Obrigado por esse momento, mais esse momento aqui. Agradeço, então, o Zé. A Roberta caiu, mas ela certamente vai ver o final. Obrigado, Roberta. E obrigado, pessoal do Dia da Cultura. Acho que terminamos assim. Até mais. Valeu, obrigado.